Quando algo acontece com você, para quem você recorre? É, Hoje o devocional ele está baseado em Lucas 4:10, que diz assim: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Então, muitas das vezes a gente se esquece, né, que a gente tem, nós cristãos, né, que acreditamos em Deus, que cremos em Deus, nós esquecemos que nós temos uma proteção celestial. E isso é maravilhoso, porque Deus, ele é a nossa proteção, né? Quando nós sentimos injustiçadas, quando acontece algo que acaba fazendo com que a gente fique frustrado, né, decepcionado, para quem que nós estamos recorrendo? Então, isso acaba fazendo com que essas situações acaba fazendo com que a gente ou se afaste de Deus ou criamos uma dependência, né, do Senhor. Porque se você não estiver alicerçada na palavra de Deus, nos seus ensinamentos, nele, você acaba desistindo, porque você acaba acreditando que tudo é difícil para você, que nada dá certo, e você acaba se afastando dos caminhos do Senhor. Mas se pelo contrário você está alicerçada nos caminhos, nele, você entende que você tem a quem recorrer. Então você acaba indo para os pés do Senhor cada vez mais. Então você acaba sendo dependente dele. Então tudo que você vai fazer, qualquer problema que você passe, você tem para onde correr, você tem para onde gritar, onde você chorar, aonde você se esconder, porque ele é o nosso refúgio. Então, quando você estiver triste, abatida, com vontade de desistir, se desligue de tudo, vai para o seu quarto, adore ao Senhor, fale com Ele no secreto, chore se for necessário, se derrame na presença dEle, aos pés dEle, porque isso vai trazer alívio, vai trazer paz para você, vai trazer força, porque Ele nos fortalece muito neste momento. E esses momentos são os momentos no qual nós mais nos fortalecemos no Senhor. Então não veja os problemas como algo ruim, veja como algo que vai fazer você se derramar cada vez mais, se tornar mais dependente do Senhor. Quando nós, como os cristãos, estamos vivendo uma vida assim muito confortável, nós devemos nos preocupar, sabia? Um pouco, por quê? Porque se a nossa vida está tranquila demais, então é capaz da gente acabar se acomodando, né? Não buscando tanto, porque minha vida está muito confortável. Então, quando vier os problemas, as provações, fique feliz, porque assim você está sendo moldada, é, você está sendo trabalhada. Então, é bom os momentos, lógico que momentos de paz, de tranquilidade são ótimos, mas os momentos de tribulação são os momentos que mais nós crescemos e que mais nós ficamos dependentes do nosso Pai Celeste. E no devocional diz que quando a gente tenta resolver os nossos problemas por conta própria, a gente acaba fracassando, a gente acaba se frustrando. E nós devemos nos esconder neste momento aos pés do Senhor, até que a tempestade passe, para que assim a gente tenha clareza. E enquanto isso não acontece, continue buscando, continue se derramando na presença dele, porque é ele que vai lutar por nós, é ele que vai nos proteger. E muitas das vezes o inimigo ele quer que a gente faça o contrário, né? Ele quer que a gente pegue e vá e tente lutar pelas nossas próprias forças. E isso acaba fazendo com que a gente não consiga, né? A gente acaba se frustrando, porque tem problemas que a gente não consegue resolver sozinho, são problemas que precisam de algo milagroso. E se a gente não consegue
só quem pode conseguir é Deus. Então, nesses momentos, mais ainda, a gente precisa realmente confiar nele e pedir que ele resolva, que ele faça o milagre dele, porque a gente faz o natural, mas é ele quem faz o sobrenatural na nossa vida. E às vezes a gente ignora isso, então a gente acaba querendo fazer pela própria força, pela força do braço e acaba não dando certo. E aí que a gente percebe que a gente precisa realmente fugir, né, para os pés do Senhor, então que Ele venha nos fortalecer, né, nos fortalecer cada vez mais, para que a gente possa entender que sem Ele nada somos e que nós precisamos buscar cada vez mais, porque por mais que a gente busque muito, nunca é o suficiente, sempre, sempre, sempre vai ter como você ir mais, cada vez mais, de forma mais profunda, buscar Ele. Então, que nós não ficamos só no raso, que a gente não venha ficar apenas no raso, né? Mas que a gente possa ir cada vez mais, de forma mais profunda, buscar nele, porque Ele é uma fonte inesgotável. O Senhor, Ele é uma fonte inesgotável. Então, quanto mais você busca, mais você quer buscar. Quanto mais você ouve dele, mais você tem vontade de ouvir. Quanto mais você sente a presença dele, mais você tem vontade de sentir a presença dele. Então, que todas as vezes que nós estivermos passando, que nós, por problemas, que nós possamos fixar os nossos olhos nele, porque tem um versículo que diz assim, né? Eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. O meu socorro, ele vem do Senhor. Então, que nós possamos ter esta convicção de que quando a gente eleva os nossos olhos, quando a gente olhar para os problemas, que a gente não possa ver eles, mas que nós possamos ver Jesus, né? Através dele, além dos problemas. Porque quando a gente vê Jesus além dos nossos problemas, os nossos problemas ficam bem pequenininhos. Porque ele nos dá esta visão, né? De que esses problemas não são nada. E então que nós possamos, né, ter cada vez mais esta convicção na nossa vida. E é isso. Então, se você gostou, me conta, né? E que Deus abençoe vocês cada vez mais.